Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao segundo vídeo. Nele eu falarei sobre as características do espírito empreendedor. Peço a vocês que peguem papel e caneta e façam as anotações que serão pertinentes para o seu empreendimento, ok? E façam aí as suas adaptações de acordo com as suas regiões. E espero que seja bem proveitoso para vocês, tá? Podem botar os comentários aqui caso haja alguma dúvida ou até mesmo algum tipo de tópico ou assunto aqui que eu não consegui abordar, ok? Porque o tema ele é bem extenso, então talvez possa ter mais alguma informação que vocês queiram saber, ok? Vamos para o conteúdo. Eu vou deixar aqui para vocês mais uma referência bíblica que nos ensina sobre característica do empreendedor. Ele fala aqui sobre diligência, visão e coragem. A referência que eu trouxe hoje é do livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 29, onde ele diz o seguinte: viste um homem diligente na sua obra? Perante rei será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. Aqui ele diz que um empreendedor de sucesso, ele é reconhecido por sua excelência e esforço. Então, eu deixo o recado aqui para vocês que se esforcem em tudo que vocês forem fazer e que em um momento certo o resultado ele virá. Porque se você se dedica para manter qualidade, atender bem, fornecer um bom serviço, fornecer um bom material, certamente o seu cliente te colocará em posição de destaque. E qual é o de destaque? Sempre comprar com você, sempre solicitar você para fazer o serviço para ele. Então fica aqui esse ensinamento de algo que já vem dando certo há milhares de anos, que nos ensina todos os dias, todo amanhecer e todo pôr de sol, que é a Bíblia, independente de posição financeira, religiosa. Isso aqui é um ensinamento que vem dando certo há milhares de anos, ok? Então eu vou deixar aqui essa palavra aqui para vocês e vamos seguir aí para os ensinamentos de empreendedorismo com relação às referências de livros e palestras que eu formulei para vocês. Meus amigos, eu coloquei aqui algumas características do espírito empreendedor, tá? Baseado aí em palestras, conforme eu falei, livros, experiência também profissional, onde ele diz o seguinte: o espírito empreendedor ele tem as seguintes características. É a pessoa que consegue fazer as coisas acontecerem, pois é dotado de sensibilidade para os negócios. Transforma ideias em realidade para benefício próprio e da comunidade. Você pode empreender por vários motivos: desemprego, querer mudar de profissão, mudou de cidade, de país, querer sua independência financeira. Você pode dar vários motivos para empreender, mas vocês precisam ter sensibilidade para o negócio. Por que eu falo isso? Vocês irão conversar com várias pessoas, mas eu tenho a certeza, de 10 pessoas, as 10 não vão dizer que querem empreender. Vamos dizer aí que 4, 5, mas não teremos a totalidade. Por isso que eu coloquei aqui, é a pessoa que é dotada de sensibilidade para os negócios. Nem todo mundo quer empreender, nem todo mundo se motiva para empreender. Então, o empreendedor, ele é aquela pessoa dotada de sensibilidade. E o principal, ele diz antes, você tem que fazer as coisas acontecerem. Porque não adianta nada você ser dotado de sensibilidade. Qualquer situação que você enxerga de negócios, mas se você não colocar em prática, não adianta nada. O principal
é você executar, ter a ideia, mas ter transpiração para executar e fazer as coisas acontecerem. Transformar ideias em realidades. Então, sempre quando você tem essa visão de empreendedorismo, de algum negócio, você vai ter a visão e tem que colocar em prática, porque só de ideias nenhum negócio vive, entendeu? E o mais legal disso tudo, o mais bacana e o mais engrandecedor disso é que isso deverá, na verdade, trazer um benefício para você e para aqueles que estão ao seu redor, ou até mesmo a sociedade, familiares, amigos. Tem que ter diferença. Se for só para você, não é tão engrandecedor você realizar um empreendimento, abrir um negócio, empreender. Você tem que realizar diferença, fazer diferença na vida de pessoas. Então tenha isso em mente. Vocês que possuem já um negócio em funcionamento ou que irão iniciar um empreendimento, tenha isso em mente. Façam a diferença na vida de alguém. E também, é claro, eu falei que tem que fazer uma diferença social, mas tem que você sentir prazer também, né? Claro que você não vai fazer um negócio que você não tenha prazer, satisfação de trabalhar. Você tem que ter orgulho daquilo que você está fazendo, né? E certamente, quando você inicia algo, você leva seus valores. E quais são os valores que vocês hoje estão levando para o empreendimento que vocês estão criando? Ou você que já tem um empreendimento, quais são os valores que você tem transmitindo para os seus fornecedores, para os seus funcionários, para os seus clientes? O que vocês enxergam como valor hoje que você consegue transmitir para a sociedade? Eu trouxe aqui um valor muito importante que vocês devem levar para o empreendimento. Sejam honestas, sejam honestos, ok? Isso aqui é um valor muito importante quando as pessoas lembrarem do empreendimento de vocês, lembrarem do nome de vocês, quando os funcionários lembrarem do patrão deles, tá? Quando os fornecedores lembrarem do nome da empresa de vocês, lembrarem quem representa o nome da empresa, que venham na mente deles que vocês são pessoas honestas, que vocês possuem produtos de boa procedência, que vocês prestam serviços com honestidade, com valor justo, ok? Que vocês entregam no tempo correto. Então isso aí é muito relevante. E outro ponto é que vocês sejam verdadeiros. Nunca prometam aquilo que vocês não irão entregar. Nunca prometam aquilo que vocês não conseguirão pagar. Então isso aí vocês terem um bom nome no mercado é fundamental para que vocês prossigam com o empreendimento de vocês. Porque, conforme eu falei antes, quando lembrarem do nome de vocês, da marca de vocês, lembrem que vocês são pessoas honestas, que vocês sempre falam a verdade, que vocês não enganam os clientes de vocês, não enganam os funcionários de vocês, ok? Não enganam os fornecedores. Então, se você quer que sua empresa se perpetue por muitos anos, né, que não entre nessa estatística aí de 8 empresas de 10 fecharem antes do 10º ano, essas aí são alguns dos valores que vocês devem priorizar no empreendimento de vocês, que essa aí seja uma das características da empresa de vocês. E outro valor que eu acho super relevante você ter, não apenas no empreendimento, mas também para a vida, tentem e façam o maior esforço possível para serem justos com aquele que ajuda o empreendimento de vocês, funcionário, fornecedor. Sejam justos com os
clientes. Não tentem colocar preços abusivos ou pagar salários abusivos para os funcionários, ou efetuar algum tipo de injustiça com fornecedores, ter o dinheiro para pagar o fornecedor e não pagar. Então, tudo isso aí são características que vão, quando você perde esses valores aqui, você está perdendo muitas oportunidades. Não porque você ter esses valores aqui por interesse, mas isso aqui é uma obrigação, o empreendimento de vocês possuírem, ok? Meus amigos, agora nós vamos para a equipe. Quem vai compor a sua equipe? Quem serão seus sócios? Quem serão aqueles que irão colaborar para o desenvolvimento do negócio? Eu sei que muitas vezes você vai contar com um parente, com um primo, com um irmão, com o pai, com a mãe, com o marido, com a esposa, com o avô, com a avó. Então, em muitas situações nós vamos precisar que aqueles que estão próximos de nós, que tenham disponibilidade, que tenham interesse no negócio, serão aqueles que irão colaborar conosco, né? Mas fazendo isso, é necessário ter uma sabedoria, um controle emocional muito grande, porque dependendo das situações, ou por ser um pai, uma esposa, um irmão mais velho, pode haver a questão de misturar relacionamento com a empresa. Mas é necessário ter equilíbrio emocional para que todos entendam a sua função dentro do negócio. Por isso que durante esse relacionamento, né, empresarial, é necessário no início ficar muito bem definido qual é a definição, qual é a posição, qual é a função de cada um, para que não haja nenhuma confusão daquilo que cada um irá fazer. Mas, conforme eu estou dizendo, em muitas situações será necessário a colaboração daqueles que estão mais próximos, né? Um amigo ou alguém mais próximo, conforme eu disse, certo? Eu já falei aqui de característica do espírito empreendedor, de valores, a equipe que estará com você ou você estará sozinho nessa empreitada. E tem aqui agora nesse próximo slide alguns atributos, né, que é necessário que se tenha dentro de um empreendimento. O primeiro dele aqui é vontade de trabalhar duro. É aquela vontade de você, quando levanta de manhã, você tem um propósito, você tem uma missão ali durante o teu dia. Você já planejou o teu dia, você já colocou dentro de anotado num papel, numa planilha. Você tem o teu propósito ali do dia, você sabe o que você vai fazer. Você levanta com ânimo, né? Então você já acorda com disposição para colocar a mão ali ao trabalho, se programar, prestar um serviço, vender um produto. Então isso aí é necessário que no negócio tenha, tá? Teus aliados ou você, porque não adianta 3 sócios, 2 sócios, um sócio carrega os outros 2 sócios nas costas, ou você querer abraçar toda a empresa sozinho. Isso aí vai ficar pesado para alguém. Então o empreendimento não funciona assim. É necessário que cada um trabalhe duro, trabalhe firme na sua função, beleza? E outra coisa que é outro ponto, né? Outra característica aqui é necessário que vocês sejam comunicativos, tanto internamente quanto com os clientes, né? Ou também com os colaboradores, porque a comunicação ela é fundamental para que haja um entrosamento, que as coisas aconteçam. Certa vez uma empresa, ela tinha um hábito, né? A maioria das empresas tem um hábito de ter o cafezinho, né? Na hora do almoço, depois do almoço, em alguns intervalos.
E chegou um novo chefe e queria mostrar serviço ali, cheio de ânimo, e começou a cortar custos. E uma das coisas que ele cortou foi: vou começar com cafezinho. Chega desse negócio de cafezinho, é caro, açúcar, tem que gastar água. Então ele cortou isso aí. E depois de um determinado tempo, alguns meses, né, ele começou a analisar a produtividade dele e ele percebeu que estava tendo uma queda no rendimento dos colaboradores. E ele ficou alguns meses ali tomando algumas atitudes para ver se revertia, né, essa queda de produtividade. E ele percebeu, através da pesquisa, fez algumas pesquisas, né, e chegou à conclusão que o cafezinho fez com que a falta, né, retirar o cafezinho, aquela mesinha com cafezinho ali, foi um dos fatores, né, ou o fator principal ali que diminuiu a produtividade. Por quê? No momento do cafezinho era um momento ali em que os colaboradores tinham para poder se comunicar nos intervalos. Durante o café ali, tá tomando um café, comendo um biscoito, aí um fala com o outro: pô, te mandei um e-mail de manhã, dá para você dar uma olhada aí no e-mail? Ou troca algumas ideias: pô, o que você acha de entrarmos em contato com algum fornecedor, procurar um fornecedor novo, ou procurar cliente novo? Era um momento ali das pessoas se entrosarem, trocar informações sobre o negócio. Então, ou seja, resumo dessa situação, a moral da história: é necessário vocês terem comunicação em alguns momentos, parar para fazer algumas reuniões, ou na hora do almoço, ou até mesmo em algum evento empresarial fora, né? É fundamental que se tenha esse entrosamento de comunicação entre todos os colaboradores. Outro ponto aqui importante nessa dinâmica, né, da empresa, do empreendimento, é a questão da organização. É necessário que vocês sejam organizados. Um controle financeiro para pagar os fornecedores, um controle financeiro para pagamento de funcionários, um controle financeiro sobre o estoque, sobre as vendas. Então isso aí é fundamental, né? Que vocês sejam organizados, saber quanto de estoque você tem, ter esse controle diário de estoque, um controle diário de entrada e saída de recursos, né? Você estiver montando uma estrutura grande, controle de férias, pagamento de tributos, de taxa, deixar umas pastas separadas para cada pagamento, né? Pagamentos que estão pendentes, o que já foi pago, separar por mês. Então tudo isso é fundamental para que se tenha sucesso no negócio, tá? Então eu peço que vocês anotem isso. E outra coisa importante aqui é o orgulho daquilo que faz. Porque imagina só, você vai entrar numa sociedade em que um dos colaboradores tem vergonha do seu empreendimento, né? Tem vergonha de ir para a rua entregar panfleto, tem vergonha de bater na porta de potenciais clientes, tem vergonha de abordar as pessoas. Então, num negócio é necessário que você tenha orgulho daquilo que você faz, né? E tem vergonha de, se for necessário, pegar numa enxada, carregar um balde. Então isso aí, esse tipo de personalidade no negócio não tende a prosperar. Então eu peço que vocês tenham atenção a essa questão, né? Você tem que ter orgulho daquilo que você está fazendo. Outro ponto importantíssimo no negócio: ser pacífico. Você saber contornar uma situação contrária, né? Se o cliente ele está levantando a voz, está se exaltando, procure ser pacífico, harmonioso durante a situação, né? Porque nem sempre
as coisas irão dar certo. Em algum momento você vai desapontar algum cliente, em algum momento as coisas vão dar errado. Mas quando isso acontecer, você saiba reverter isso. Se coloque na posição do cliente. Tenha empatia com o problema do cliente. Você tem que se colocar no lugar do outro, tá? Então, para você ser pacífico, é necessário que você tenha essa atenção a isso, tá? Ouça o cliente e procure resolver o problema dele, pois afinal o negócio é resolver o problema, tá? E outro ponto, ele está ligado a essa questão. Você tem que ter iniciativa, né? Eu sei que em algum momento, novamente, em momentos difíceis, né, no negócio, vai fazer com que a pessoa congele. E agora, o que eu faço com essa situação? Tá? Então, tenha iniciativa e tenha sabedoria. Peça a Deus sabedoria aí para quando você for tomar alguma atitude, porque para que você também não tome uma atitude desgovernada, né? Ser uma força desgovernada. Mas lembre de uma coisa: nos negócios, o feito muitas vezes é melhor do que o ser perfeito, porque no empreendimento, no empreendedorismo, você tem que tomar atitude. Conforme eu falei anteriormente, né? 99% de transpiração, ou seja, execução, e 1% só de inspiração. No empreendedorismo você tem que ter iniciativa, atitude. Você não pode ser uma pessoa sem iniciativa, uma pessoa estática, sem ser proativa, tá? Então tenha isso em mente, sempre tenha proatividade, tá? Chegou o cliente, já vai ali, atende, pergunta o que pode ajudar, tá? Tenha procedimentos também para você ter iniciativa. Para você ter iniciativa, você tem que ter procedimento, tá? Mapeado tudo isso aí, saber o protocolo, como é que eu vou abordar o cliente, já tem em mente o que vai dizer, qual é o produto, a qualidade do produto, tá? Então tem isso em mente. E assumir responsabilidade, né? Não fica atrás da moita, não seja moita. Tem iniciativa, né? Assuma a responsabilidade, resolva o problema. Porque as pessoas, quando entram na sua loja, querem um serviço prestado por você, ela apenas quer que você resolva o problema dela, né? Ou para fazer uma pintura num carro, ou você que é dentista trocar um dente, botar um aparelho, ou você que é médico cuidar da saúde do paciente, né? Você que é professor ensinar, né? Uma creche, tomar conta do filho de alguém. Então alguém sempre está esperando que você tenha o quê? Proatividade. Ou seja, ter a capacidade de assumir responsabilidade, tá? E está associado a esse último item aqui, que é o quê? Tomar decisão, né? Você precisa tomar decisão. Ou contratar mais alguém, ou demitir, ou atingir uma meta, tomar uma decisão de planejar uma meta. Eu quero dobrar minha venda esse ano. Ou seja, isso é tomada de decisão. Você precisa ter objetivo, né? Então, quando você toma uma decisão, você cria uma meta, você resolve um problema, tá? Então, esse slide aqui ficam esses aprendizados aí para você que está iniciando ou quer reformular o seu negócio, tá? Então, tenha isso em mente. Os aliados, as pessoas que estão trabalhando com você, eles precisam ter essas características. Olá, meus amigos. Espero que esse conteúdo venha ajudar vocês na elaboração do plano de negócios, ou vocês que estão já com o empreendimento em funcionamento, a melhorar o desempenho de vocês. Peço aí que deixe os comentários do que vocês acharam desse conteúdo, em que irá ajudar no empreendimento de vocês, ok? Também compartilhem com aqueles que vocês acham que precisam desse conteúdo, tudo bem? E um forte abraço e que Deus os abençoe.